Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar aí os estudos, tá? Módulo 2 aberto. Vocês viram os vídeos que eu deixei de introdução a respeito de corrente alternada, né? Então vamos começar os estudos sobre fonte de alimentação, sobre as fontes, né? Então o que é uma fonte de alimentação, né? É o equipamento responsável aí pelo fornecimento da energia elétrica, né? Então, fornecimento da energia elétrica em quê? Na forma de tensão contínua, tá? Para circuitos eletrônicos, tá? O que acontece, né? Muitos dispositivos eletrônicos, nós precisamos da tensão contínua para trabalhar com eles, tá? Então, essa tensão fornecida à rede elétrica e não serve para esses dispositivos. Por aí que a gente precisa de fontes, né? Então, hoje em dia nós vemos fontes em muitos tipos de dispositivos, né? Principalmente laptops aí, os PCs, os notebooks, né? Então, vamos lá. O diagrama aí, tá? O que é esse diagrama? Ele está apresentando aqui isso aqui como se fosse uma tomada, tá? Ela vai ligar aqui desse lado, seria a rede elétrica, tá? A rede elétrica, eu vou até colocar aqui a rede elétrica. E aí essa rede elétrica, ela tem a sua tensão aí, que é, no caso, o 127 volts AC e o 220 volts AC, tá? Esse 127 geralmente é o 110, né, que a gente conhece aí nas redes de distribuições que não são aqui de Brasília, né? E os 220 aqui em Brasília, né? Então 220 AC, que vai ser a tensão ali na tomada, tá? Da rede elétrica aqui em Brasília. Então, esses 220 AC, ele vem, né, pela tomada aqui e vai passar num circuito de uma fonte. O que é uma fonte? A fonte, ela apresenta esse diagrama aqui. Vem a tensão, né, AC, vai passar por um transformador, tá? Que a gente vê que é o quê? É usado para abaixar ou elevar a tensão. Então, se vem 220, o seu equipamento ele precisa de uma tensão muito mais baixa, você vai ter um transformador abaixador. Ele vai baixar aqueles 220 para uma tensão, por exemplo, para sei lá, um PC, né? O PC geralmente trabalha ali com tensões abaixo ali, né, de 5 volts, né? Tem 5 volts, 12 volts, então pode descer isso para 12 volts. Por exemplo, uma fonte de um teclado, por exemplo, instrumento musical, né? Tem fonte aí de 12 volts também, então vai pegar aquela tensão 220 e baixar para 12. Então o transformador vai fazer isso. Então, numa fonte você tem que ter um transformador, tá? O transformador vai abaixar a tensão que vem da rede elétrica. Beleza? Depois passa por um circuito retificador. O que esse circuito retificador faz? É um circuito eletrônico responsável pela conversão, tá? Então ele vai converter o quê? AC em DC, tá? Então, aqui ainda é AC, passou pelo transformador ainda é AC, mas passou pelo retificador, você vê aqui que transformou-se em DC, tá? Depois nós teremos o filtro. O que é esse filtro? Né? Filtro nós temos os capacitores aí, nós veremos isso mais na frente, mas ele vai fazer o quê? Ele vai, a espécie aqui, como ele diz, purificar, né? Ele vai deixar a tensão contínua mais contínua ainda. Porque quando ele passa pelo retificador, tá? A tensão não é exatamente tão, vamos dizer assim, constante, né? Existe uma certa variação, é um pouco variável ainda. E o filtro serve justamente para deixar mais constante essa tensão, TC, tá bom? E depois essa tensão passa pelo filtro, do filtro vai para onde? Para a carga. O que é a carga? Tá? A carga é o circuito dispositivo que recebe a energia elétrica na forma de contínua. Ou seja, o que seria a carga? Quando eu for dar os exemplos aí para vocês sobre, por exemplo, um teclado. O teclado seria a carga, ele vai receber, o teclado tem uma fonte, teclado musical que eu falo aqui, ele tem uma fonte, né? Ele não funciona em AC, então você vai usar uma fonte para produzir uma tensão DC para ele, com a voltagem necessária para ele. Então o teclado é a carga, a fonte vai fornecer tensão para aquela carga, para aquele teclado. Se você tem o seu computador, quem é a carga? Né? Você tem uma fonte de computador, quem é a carga? É o seu computador, entendeu? Então a carga é esse dispositivo que recebe a tensão contínua, tá? E geralmente a carga ela tem a gente até coloca aqui como RL, que é a resistência da carga. Muitas vezes é necessário saber a resistência da carga aí, tá? Exemplos aqui, ó, de uma fonte, né?
Antes você usava pilhas, né, para ligar um rádio, né? Então você ligava ali em série várias pilhas, né, para você obter uma tensão ali de 6 volts, vamos dizer assim, que esse rádio funciona a 6. Colocamos aqui uma corrente 100 mA, vai ser fornecida. Só um exemplo, só, pessoal. Só que aí, com a utilização de fonte, o que acontece? Você pode ligar diretamente esse rádio na rede elétrica, de modo que a fonte vai fazer o quê? Vai receber aquela tensão alternada, vai converter em contínuo para a tensão do rádio, que no caso é 6, né? Então aqui vai, por exemplo, fosse em Brasília, né? 220, entra na fonte, sai quanto? Sai os 6 volts. Essa fonte fornece 6 volts, tem que fornecer 6 volts para o rádio, tá? Outra coisa que a gente pode falar aqui é da carga, né? Por exemplo, só para a gente entender o que é a carga. A carga, quem seria o rádio? O rádio seria a carga. Tem como calcular a carga dele, a resistência de carga, RL. Se ele funciona a 6 volts, usando a lei de Ohm, nós sabemos que, né, usando a lei de Ohm, eu desenho esse triângulo que fica mais fácil, R vezes I, que a resistência pode ser calculada como tensão sobre corrente, né? Então, a carga aqui do nosso rádio, já que ele funciona a 6 volts, né, e uma corrente de 100 miliamperes, a carga dele seria essa divisão, eu faria a divisão dos 6 volts dividido pelos 100 miliamperes, né? Então, 100, nunca esquecer do milho, né? Milho é 10 a menos 3, então coloca aqui. Você faz essa divisão, 6 por 100 vai dar 0,06, beleza? Isso mesmo? É. E esse 10 a menos 3 sobe com o expoente positivo. Fica 10 a terceira positivo. Logo você descobre que essa carga aí, tá? É de 60 ohms. Então, o rádio, né? Nesse caso, teria uma carga aí de 60 ohms. Isso aqui é só um exemplo para vocês, tá? Beleza. Você tem uma ideia do que é carga, tá? A carga, ela carrega consigo uma resistência também, tá? Que é a fonte de tensão, ela enxerga, né, uma resistência daquela carga, que a fonte de tensão vai ligar nos terminais da carga, né? Tá? Então, aquela carga para a fonte tem uma resistência, tá? Fonte de alimentação. A fonte de alimentação é um outro exemplo de fonte, né? É a fonte de alimentação de computador também. Nós temos aqui a tensão da rede, então você ligou seu computador, ele precisa de uma fonte. Normalmente a fonte fica lá no gabinete, né? Aí você liga essa fonte recebe a tensão alternada, converte que para tensão contínua, que vai o que se distribuir para os dispositivos, circuitos eletrônicos que compõem o computador. Então, se você olhar aqui, o computador é o quê? Toda essa parte pontilhada aqui, ó. Tá? Porque a fonte também já faz parte do computador, né? Dentro do gabinete ali, tá? Então, tudo isso aqui é o computador, tá? Então, a fonte vai receber a tensão alternada e vai passar para uma tensão contínua de alimentação para os circuitos eletrônicos do PC, justamente na tensão que o PC trabalha, né? Geralmente ele tem os circuitos lógicos, né? Que é 5 volts, de 0 e 5 volts, então tensões nesse nível, tá? Também, geralmente eu acho que é 12 volts, né? A tensão aí das fontes de alimentação de PC, tá? Mas ele vai abaixar isso aí, vai ter um transformador, vai abaixar, vai ter circuito retificador, filtro, para fornecer essa tensão contínua para cada componente aí do PC, beleza? Ok. Tá, então dada essa introdução aí sobre fonte de alimentação, tá? A gente viu geral aí sobre isso, nós vamos adentrar mais a fundo mais na frente sobre isso, mas para começar então, o que a gente precisa saber? A gente precisa conhecer o que é um sinal senoidal. O que é um sinal senoidal? Porque a gente vai trabalhar para entender a tensão alternada, a gente tem que entender o que é o sinal senoidal. O que é um sinal senoidal? O sinal senoidal é um sinal em que ele varia no tempo, tá? De forma o quê? Cíclica, tá? Então ele vai ter uma repetição desses ciclos durante o tempo, tá? Então ele tem uma repetição que a gente vai ver que tem uma frequência, né? No caso, vocês viram o vídeo lá que fala sobre que eu passei na aula para vocês na aula passada, né? Na semana passada, e esse vídeo falava justamente disso, né? O que é a tensão alternada, né? A tensão alternada é uma tensão que você tem lá nos terminais, né, da tomada, por exemplo. Você não pode falar que existe o mais e o menos, né? Existem, mas eles são variantes,
Por quê? Eu não sei qual é o que é o mais e qual é o que é o menos. Porque tá toda hora o quê? Mudando essa polaridade. Essa polaridade, uma hora isso aqui é mais, depois ele passa para menos, esse passa para mais, então fica vendo essa mudança, tá? De sinal entre os pontos. Tá? O mais, menos, né? Depois menos, mais, e vai variando, beleza? Tá, então por que eu desenho o círculo, a circunferência aqui? Para a gente entender o que é um sinal senoidal. Um sinal senoidal, tá? A senoide, ela é representada num círculo trigonométrico aqui. Nós temos aqui, isso aqui seria o nosso raio, né? Então nós temos um raio que, se ele estiver tocando aqui, esse vetor, né, estiver tocando aqui, esse ângulo aqui é zero. Só que à medida que eu vou abrindo, né, você vê que esse ângulo vai aumentando aqui. E aí eu vou abrindo mais e o ângulo vai aumentando. Então essa reta azul aqui, ela representa esse raio, né, esse raio aumentando, variando o ângulo aqui. E à medida que eu vou variando, eu vou aumentando o ângulo. Então se eu começo inicialmente em zero, aqui eu tenho um ângulo, sei lá, 2, 3, aqui representa 90. Então se eu tiver com o meu raio aqui, neste ponto aqui, tá? Esse meu ângulo é 90 graus. Se eu tiver, né, com o meu raio aqui em 180, o meu ângulo aqui, né, se eu tiver aqui nesse ponto aqui todo aberto, né, o meu ângulo aqui seria quanto? Seria 180. Se você observar, vai ser 180 mesmo, porque é uma reta toda aberta aqui, então é 180. Se eu tiver o meu raio aqui neste ponto aqui, ó, no 270, tá? Meu ângulo aqui, né, vai até aqui, ó. Daqui do zero até, e esse ângulo aqui é de 270. E quando eu fechar um ciclo completo, eu voltei para cá, é 360, que a gente pode considerar também a mesma coisa que zero. 0 e 360 estão no mesmo ponto aqui. Então você note que isso aqui foi um ciclo. Eu variei aqui, fiz essa volta toda aqui em um ciclo. É a mesma coisa que acontece na tensão alternada, que pode ser representada, ela também é uma tensão que é cíclica, né? Ela tem uma frequência, de modo que ela vai subir para um valor num pico, né, que é lá no ponto de 90 graus, depois desce aqui, está em 180, então começa em zero, está aqui, né? Vai para 90, está no seu máximo. Desce para 180, está aqui. Desce para 270, que é bem aqui, né? Que é aqui. E chega em 360, que é aqui. Ou seja, você viu, deu uma volta num círculo completo, né? Na circunferência aqui. Ou seja, isto aqui, pessoal, isso aqui é um ciclo, né? Eu posso desenhar, eu vou só pintar isso aqui para dizer que isso aqui foi um ciclo, uma volta completa na circunferência. Então isso aqui é um ciclo completo, tá? Se note que isso aqui vai se repetir, ó. O mesmo desenho vai se repetir aqui. E se repete infinitamente, tá? Se a tensão tá ali por tempo indeterminado, é infinito, tá? Ou seja, o que acontece aí? Isso aqui é uma representação de um ciclo de tensão. Então, por exemplo, se eu tenho uma tensão alternada de 220 volts, eu tenho esse VP, que é o quê? VP é o meu valor de pico, tá? Eu vou até escrever aqui. VP é o valor de tensão de pico. Valor de tensão de pico, tá? Valor de tensão de pico. Então, por exemplo, se eu tenho uma tensão, tá? Claro que não, já eu vou falar que não é 220, tá? Mas só para a gente entender, tá? Eu vou colocar como valor de pico aqui sendo 220, tá? Mas não é esse valor que a gente vai ver já sobre valor eficaz, tá? Então, só como exemplo, aqui seria, por exemplo, 220 volts, positivo lá, ó, sobe nesse pico aí, depois vai para o pico negativo, onde você tem menos 220 volts, tá? Claro, isso aqui é só um exemplo para você entender. A gente vai ver que não é 220, tá? Por enquanto. Mas imagine que a tensão alternada, 220 pico e menos 220 no outro pico. Então vai subir, né? No pico onde tiver em 90 graus aqui, num pico maior de 220,
e quando chegar aqui em 270 vai estar um pico negativo, tá? Então, tá. Você imagine, isso aqui foi a representação, né, para a gente falar sobre tensão, sobre a tensão alternada. Nós temos aqui a fórmula, né, por exemplo, a tensão alternada, né, vai depender de quê? Vai ser igual a tensão de pico vezes o valor do seno do ângulo, tá? Então, só para a gente complementar mais o que a gente está falando aqui, é o seguinte: vai depender da angulação, né? Vai depender da angulação que você tem aqui no círculo trigonométrico. Como assim? Ó, o que é o seno aqui, né? Só para a gente representar. Você tem aqui o vetor aqui, né? Quando você tem, você projeta, por exemplo, tá vendo o raio aqui? O seno vai ser sempre representado pelo eixo y aqui, ó, tá? Ele tá vendo isso aqui? Isso aqui é o eixo no círculo trigonométrico. O seno é o eixo y, é esse eixo y, tá? Então, vou até colocar aqui eixo y. Como assim, pessoal? Seguinte, tá vendo este vetor aqui que tá, ele vai estar sempre variando, como eu falei para você, ele vai ter esse raio aqui vai rodando aqui. Então, o meu seno é a projeção desse vetorzinho aqui no eixo y, onde tem o seno. Então, esse tamanhozinho aqui, que é a sombra, imagine se eu estivesse jogando uma luz nessa direção aqui, eu ia ter uma sombra esse vetorzinho aqui, ia fazer uma sombra aqui em cima desse eixo y, que seria o valor verde aqui. Esse valor verde é justamente o ângulo, é o valor do seno deste ângulo aqui, ó, seno de θ. Tá? Esse valor verde aqui, tá? Então, se eu chegasse em 90, por exemplo, seno de 90. Seno de 90, eu estaria com a angulação toda nessa, vou pintar aqui pra gente, eu estaria com o vetor todo aqui em cima, né? Então, seria isso aqui, ó. Seria tudo isso aqui. O vetor estaria em cima disso aqui. Ou seja, qual seria a sombra aqui? Seria toda essa reta daqui até lá em cima. Como essa circunferência tem raio 1, então o seno de 90, tá? É igual a 1. Beleza? Aqui, quando eu estou em 0, por exemplo, o ângulo 0, o que acontece? Se eu for projetar uma sombra aqui nesse eixo Y, não vai ter sombra. Por quê? Porque ele está todo deitado aqui. Ele estaria todo deitado. Vou até pintar aqui para a gente ver. Se eu tivesse aqui, não teria sombra em cima dessa reta do eixo Y, tá? Não ficou tão legal isso aqui, não. Tá muito... Aí, aqui, ó. Se eu tivesse aqui, né? Eu não teria sombra nenhuma aqui em cima desse eixo Y. Por isso que o seno de 90, tá? Por isso que o seno de 0, quer dizer, de 90 não. Por isso que o seno de 0 é 0, tá? Então, quando é 0, inicialmente a tensão realmente é 0. Chegou em 90, a tensão vai ser o máximo dela, né? Então, essa tensão, né, ela está sempre variando, se você olhar a tensão alternada, tá? Então, isso aqui seria a representação da tensão alternada, tá? Isso aqui é a tensão AC. Seria a representação disso. E ela vai ser uma variante de quê? Da tensão de pico multiplicada pelo valor do seno do ângulo. Então, cada valor de θ, tá? Vai diminuindo ou aumentando o valor de pico. O valor de pico é o máximo, né? Então, nem aumentando, na verdade, vai ser uma parcela do valor de pico, né? Então, vai chegar no máximo quando o seno for 1, né? Depois vai chegar no mínimo, onde o seno é negativo, tá? Então, seria menos VP aqui, e vai estar variando entre esses dois valores, tá? De forma a formar essa senoide aqui, e você ter essa repetição desse ciclo aqui, beleza? Então, isso que é a tensão alternada, beleza? Ok, vamos descendo aqui, então. Outra representação, tá? Como eu deixei em ângulo ali, né? Aqui tá o eixo X é o θ, né? E o eixo Y seria a voltagem. Agora a gente vai ver isso aqui de forma que o eixo X é o tempo. Como assim? Não muda nada. Acontece que o tempo, né, com que vai variar isso aqui, vai depender da frequência, né, da tensão alternada, tá, no caso. Então nós temos aqui a tensão de pico, VP, tensão negativa, menos VP,
nós temos aqui um ciclo aqui, ó. E quando você completa um ciclo, né, você tem um período, tá? Então, o período é isso aqui, ó, seria esse tempo aqui, ó. Então, você girou, fez um ciclo completo, vai repetir novamente, isso aqui vai se repetir. Então, você fez um ciclo completo, você tem o período do quê? Do sinal AC, o período do sinal de tensão alternada, tá? Esse que é o T. Inclusive está aqui, ó, tempo de um ciclo completo. Isso é o período, tá? É importante a gente saber isso. Aqui está a representação. O que aconteceu aqui diferente da outra forma lá, sendo de θ? No lugar de θ a gente colocou WT, tá? O que é o WT? O W é a velocidade angular. Então, quantos graus por segundo eu estou variando ali, né? Então, isso aqui vai girar nessa. Vou girar isso aqui. Quanto mais rápido eu girar, maior a velocidade angular aqui. Então, se estiver girando assim, você tem uma velocidade menor, mas se estiver girando assim, você tem uma velocidade maior. Então, esse W aí é a velocidade de ângulo por tempo. Então, seria quantos graus por segundo está variando. Está relacionado também com frequência, né? A gente vai ver isso. E você tem o tempo, né? Então, você pegar a velocidade angular vezes o tempo, você tem o quanto de graus você percorreu aí, tá? Então, θ é a mesma coisa, tá? Isso aqui é só para conhecimento de vocês, pessoal. Isso aqui eu não vou cobrar tanto, não. Isso aqui é só mais. O θ é a mesma coisa que W vezes T, tá? Só estou colocando aqui. Então, outras coisas que a gente precisa saber é que a velocidade angular, né, o W, é a mesma coisa você pegar 2π, né, que é em radianos, né, 2π seria toda a circunferência, porque 360 graus tá, é a mesma coisa que 2π em radiano, tá? Então, o que seria o W, né? A velocidade angular é calculada por 2π vezes a frequência, tá? Ou o 2π pelo período. Lembrar o seguinte, o que é período e frequência, né? O período é sempre um ciclo completo. Eu quero mais que vocês gravem isso aqui. O período é um ciclo completo, tempo de um ciclo completo. O que é a frequência? É a quantidade de ciclos a cada segundo. Então, por exemplo, na rede elétrica, né, nós temos uma frequência na nossa rede aqui, lá nos vídeos que eu passei para vocês, as redes ali, porque a rede americana, a rede nos países da Europa é 50 Hz, né? É de 50, aqui no Brasil é 60, né? Mas isso não é tão importante assim para a gente, essa diferenciação não. Mas o que acontece? Só para conhecimento de vocês, mas 60 Hz é a frequência da nossa rede. O que significa? Se frequência é a quantidade de ciclos por segundo, é que está falando o seguinte, que aqui tem 60 ciclos por segundo. Como assim? Uai, eu tenho 60 desenhos desse aqui, ó, sobe no pico, desce no mínimo e volta aqui. Eu tenho isso aqui sendo repetido em 60 vezes, e o tempo disso, dessa repetição, isso aqui se repetindo, esse ciclo aqui, ó, imagina isso aqui 60 vezes, esse desenho aqui, né? Se eu for contar o tempo aqui, eu vou ter 60 desenhos desse em um segundo, seria isso, a frequência, tá? E se fosse 50 Hz, era 50 ciclos a cada segundo. Isso é o que você tem que entender de frequência. Já o período não. O período é o que? É o tempo de um ciclo só. É o tempo para completar um ciclo. Por isso que nas fórmulas a gente tem que frequência é sempre o quê? 1 sobre o período. A frequência é o inverso do período. Ou o período é o inverso da frequência. Não entendi, professor. Seguinte, fazer um outro exemplo. Imagine que a nossa rede elétrica tem 60 Hz, né? Então, isso aqui é um exemplo para a gente entender. Coloquei aqui exemplo. 60 Hz. Quero saber o período da minha rede elétrica. O período dessa tensão alternada vai ser, eu pego 1 e divido pela frequência. Então, seria 1 sobre 60. Fazendo esse cálculo aí, nós vamos obter o tempo de um ciclo, que é o período. Então, 1 dividido por 60 vai dar 0.016. 0.016. 6 aqui de novo.
segundos. Então, vamos passar para milissegundos só para a gente ter uma ideia. Passar para mili, 1, 2, 3, vai dar 16,6 milissegundos, ou seja, o período aí, ou é 0,016 segundos, ou é 16,6 milissegundos para completar um ciclo. Então é muito rápido, né? Essas lâmpadas, né, estão piscando, né, as nossas lâmpadas aí na rede elétrica estão piscando 60 vezes por segundo, né? Então a gente não consegue ver esse piscar, né? Porque ela varia lá do pico, vai para zero, depois varia de novo. Isso foi visto lá no vídeo que eu passei para vocês na semana passada. Beleza? Então tá aí. Então esses conceitos de frequência, período, tá, são importantes para a gente entender com o que a gente está trabalhando aí. Beleza? Tá. Valor eficaz e valor médio, tá? Então o que é isso? O que é o valor eficaz? Valor eficaz é a mesma coisa que aquele RMS, né? Que representa o valor de tensão em tensão contínua, tá? Que produz a mesma potência, tá? Que determinada tensão senoidal AC, tá? Tensão senoidal ou AC. Como assim? Não entendi. É o seguinte. Por isso que eu falei lá dos 220 lá em cima, que a gente vai ver que não é 220 volts a tensão de pico da rede elétrica, tá? Porque o que acontece? A tensão eficaz, eu tenho uma tensão senoidal aqui, que tem um pico tal, o valor de pico aqui, X, aqui VP. Só que essa tensão de 200, vamos dizer que é 220, só como exemplo, ela tem uma representação, ela não produz o mesmo efeito que uma tensão, não é igual, esses 220 não é igual a uma tensão de 220 DC. A 220 AC não é igual a 220 DC com relação à potência, tá? Por quê? Porque essa aqui vai ser muito mais potente, porque ela está o tempo todo. A tensão, se você for representar uma tensão DC de 220, ela seria uma tensão fixa aqui, ó, um tempo, né? Você tem tempo aqui, tensão, aqui seria 220, ou seja, ela não está variando no tempo, né? Ela é fixa. Aí o que acontece? Essa potência dissipada aqui é maior. Já essa não, essa aqui fica variando, né? Sobe no pico 220, depois cai para zero, depois vai para menos 220. Então, a potência que ela dissipa é menor que essa aqui. Então, o que acontece? O que é o valor eficaz? É o valor, tá? Se eu tenho uma tensão alternada, é o valor em tensão contínua que produz a mesma potência que determinada tensão senoidal. Ou seja, seria... qual é a tensão DC que representaria esta tensão alternada em termos de potência, ou seja, produziria os mesmos efeitos de potência que essa aqui. Seria o equivalente, eu vou só para simplificar, seria a tensão contínua equivalente que produziria a mesma potência que a tensão AC. Tá? Só para você ter uma ideia, então, qual seria a tensão de 220 volts AC em DC que produziria a mesma potência que essa tensão que é alternada? Aí a gente chama de valor eficaz, que seria o quê? O valor eficaz é o quê? É 0,7 vezes a tensão de pico. Então, se eu multiplicar a tensão de pico da senoidal por 0,7, tá? Eu vou ter a tensão eficaz, que representa o quê? É como se fosse como se eu pudesse substituir aquela tensão ali da alternada por uma contínua que produzir os mesmos efeitos daquela tensão alternada. Tem outra forma, tensão eficaz é igual a tensão de pico sobre raiz de 2, que é a mesma coisa essas duas, tá? Então você pode usar essas duas. Tá, para ficar mais casual, seguinte, a rede elétrica, né, DF. Então imagine, nós temos na nossa rede elétrica aqui, nós temos o DF 220 volts AC, né? Tensão de pico, eu quero saber a tensão de pico. Quando a gente fala em tensão da nossa rede elétrica, né, 220 volts AC, significa o seguinte, que a nossa tensão aqui, esse valor que ele nos dá, é o valor eficaz, tá? Seria a tensão DC, né? A equivalente em DC. Mas equivalente em DC seria. Tá? É aqui. DC. Tá? Então o que acontece aqui? Isso aqui já seria o V eficaz.
tá? Então, qual é a tensão de pico da rede? Então, a gente vai fazer o seguinte, usando a fórmula, tensão eficaz é igual a 0,7 da tensão de pico, então, isso aqui essa fórmula, inclusive, é um aproximado, tá? Então, isso aqui dá um valor, tem algumas casas decimais a mais ali, tá? Então, seria aproximado, tá? Então, a tensão eficaz eu já tenho, que é 220, então, no lugar de eficaz eu coloco 220, então fica 220, e é igual aproximadamente, né? 0,7 VP. Para achar VP, deixa o VP aqui e passa 0,7 dividindo. Fica 220 dividido por 0,7, que é aproximadamente o VP. Então, faça essa divisão, calculando aqui, ó, 220 dividido por 0,7, você vai ter aí, ó, 220 dividido por 0,7, você vai ter aí 314,28, né? 28. Então, VP vai ser aproximadamente 314,28 volts. O que significa isso? Significa o seguinte, pessoal, se eu fosse desenhar, né, a minha tensão senoidal aí, da rede elétrica de 220, seria assim. Tem aqui desenho, e aí você tem senoide aqui, de tensão, e esse valor de pico aqui, tá, vai ser 314,28 volts. E aqui embaixo eu tenho menos 314,28 volts. Ou seja, perceba então que 314,28 volts é a equivalente dela para dissipar a mesma potência, né? Seria em AC, né? Deixa eu desenhar melhor aqui. Em AC, tá. 314 em AC seria equivalente nossa, deixa eu desenhar melhor aqui, peraí. Seria, na verdade seria não, né? Né? É equivalente, é equivalente a 220 volts em DC em termos de dissipação de potência, tá? Em termos de dissipação. Dissipação de potência. Dissipação de potência. Então, essa é a ideia, é o conceito de valor eficaz, tá, pessoal? Aí, beleza? Dissipação de potência. Ok. O que é o valor médio, pessoal? O valor médio é a soma de todos os valores de tensão ao longo de um período. Então, nós temos aqui, por exemplo, um gráfico, de novo, vou desenhar aqui, e nós temos a tensão senoidal variando aqui, e seria a soma de todas as tensões, né? Nesse ciclo de um período. Então, seria até aqui, no ciclo de um período. Isso aqui seria um período, até aqui, ó. Só que se eu somar todas as tensões, você concorda comigo que eu sempre tenho um equivalente do lado negativo, aqui não seria negativo? Se eu tenho VP aqui positivo, eu não tenho menos VP para cá? Se eu tenho uma parcela nesse ponto aqui, que é positivo, aqui, ó, esse ponto aqui que é positivo, eu vou ter uma parcela aqui, dessa aqui também, que tem o mesmo valor, só que ele é negativo. Então, se eu somar todas as tensões aqui, durante um período, eu vou ter um valor médio, e dividir pelo período, eu vou ter um valor médio igual a zero, tá? Então, o valor médio já é diferente. O valor médio de uma tensão senoidal é igual a zero, beleza? Pessoal, então, esses são os conceitos principais que a gente tem que entender, tá?
para a gente começar a trabalhar aí com entender transformadores, estudar os retificadores e assim por diante, tá? Então, essa é a primeira parte aí do estudo e a gente fica por aqui, tá? Até mais, pessoal.